Então, o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. E eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Israel, pois ele é o Deus vivo e imutável. Repita isso: Deus vivo e imutável. O seu Deus vive e ele não muda. Para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Quem pode glorificar Deus por isso? Senta glorificando a Deus. Meus irmãos, estamos falando há 4 semanas, como eu mencionei, sobre o jovem e nesta feita já senhor Daniel. Quem lembra, semana passada falamos sobre a constância de Daniel, quando a mulher, a mãe de Belsazar, lembra o seu filho que havia um homem que revelava sonhos. Havia ainda um profeta que, quando seu pai tinha o trono sob suas mãos, e Daniel tinha apenas seus 16 anos, foi usado por Deus ali. Passados-se os anos, Daniel tinha 80 e era usado da mesma forma, de uma maneira poderosa. Porque no ministério, na obra de Deus, é necessário, além do talento, além da graça que Deus derramou, além do chamado que eu e você temos, constância, efetividade. E aqui eu usei um exemplo daquele velocista que corre para chegar no seu objetivo, e talvez ele se machuca porque está muito rápido. Mas o maratonista, ele vai com passos mais tranquilos, demora mais, a distância é mais longa, mas ele chega no objetivo. E aqui eu fiz um alerta para os irmãos dessa igreja. Velocidade é bom, chegar rápido é bom, é maravilhoso, mas Deus não usa todo mundo para chegar rápido. Deus usa todos nós para chegar no objetivo. Eu e você chegaremos nesse objetivo e não importa a velocidade, porque o importante é chegar. E para chegar no reino dos céus, para morar com Ele, é necessário constância. Para fazer a obra dEle, para continuar fazendo, executando, realizando, entregando o nosso melhor, todos os dias sem falhar, é necessário constância. Por isso que Paulo vai dar o conselho, seja firmes e constantes nessa obra. Porque sem firmeza, nós não chegamos a lugar nenhum, porque a sua firmeza está na rocha, que é o próprio Cristo. E a constância vem de dentro de você, de querer fazer todos os dias. Não é melhor que ninguém, não é mais rápido que ninguém, não é chegar antes de ninguém, mas é simplesmente chegar no objetivo. E eu quero liberar essa palavra para você nessa introdução. Não importa a velocidade, não importa se você vai ser melhor, pior, menor, maior que alguém, mas o que importa é que você vai chegar no ambiente, no objetivo em que Deus te colocar. Se Deus te propor alguma coisa, faça, independente da velocidade e o quão você está sendo beneficiado por isso. Porque o que importa mais é chegar no objetivo. Você vai ser honrado e honrada de Deus, porque você vai atravessar ambientes caóticos, pode até demorar. Porque tem prova que é rápida, irmã Maria, tem prova que passa rápido, você é vitorioso rapidamente.
rapidamente, mas a maioria delas demora, irmão Renan, demora. Você chora, geme, jejua, ora e às vezes não vê o resultado, mas eu tenho uma certeza, tenha constância, tenha fé naquilo que Deus te chamou, porque independente da velocidade, você vai chegar. Não importa se é 20, 30, se é com 80 anos que a rainha vai lembrar, Daniel tá lá, com 80 anos, capengando, veinho, mas ainda tem constância em Deus, ainda é ousado. Esse pode ser você, vai passar o ano, vai passar o céu, vai passar a terra, mas você ainda vai continuar sendo vaso de Deus. Tem vaso de Deus aqui que vai ser usado por todos os dias da sua vida? Constância. Daniel, que foi usado com 16, na flor da idade, forte, poderoso, com uma saúde igual desses meninos aqui, é o mesmo Daniel que chegou, senhorzinho, talvez estava andando assim, mas ainda a graça de Deus era manifestada na vida dele. Sabe qual é o meu maior sonho? É chegar na idades elevadas, ficar velhinho, conhecer meus bisnetos, mas ainda a chama arder no meu coração. Daniel é esse homem que influencia no meio de uma cultura, a chama ainda arder no ambiente caótico e por um tempo ilimitado. Porque não adianta você só ser usado na terra contrária. Porque tem gente que entra na terra contrária, é usado por um período e tem que sair correndo. Eu e você não. Nós entramos num ambiente contrário. Deus usou, vai usar e vai se estender por longos anos esse ministério em nome de Jesus. Passa-se os anos. Você estava aqui semana passada e Daniel libera a profecia para o filho do rei, Nabucodonosor, o Belsazar. E a profecia era de morte, que Deus iria tomar o trono de Belsazar, pelo simples fato dele ter profanado aquilo que é o do Senhor. Aquilo que Nabucodonosor não fez, que foi guardar os tesouros do povo de Israel, Belsazar mexeu e usou para idolatria. Ninguém mexe naquilo que é de Deus. Ninguém pode tocar naquilo que é de Deus. Talvez você é esse tesouro que muitos guardaram e souberam respeitar, mas talvez alguém não respeitou e tocou. Mas Deus já tratou. E você vai continuar intacto e intacta por Deus, porque você é um tesouro na mão dele. Passam-se os anos, Belsazar morre. Quem vai assumir é o rei Dário. Lembrando que teve 4 grandes reis na época de Daniel: Nabucodonosor, Belsazar seu filho, que são babilônicos. E vem o rei Medo, que é o Dário, e o rei persa depois de Dário, que é o Ciro. São 4 reis. E Daniel foi influente no reinado desses 4 reis. Porque pessoas que são separadas por Deus vão entrar em ambientes, diferentes líderes, diferentes pessoas, mas serão reconhecidos como servos de Deus. Sabe por quê? Porque quem levantou não foi o homem. Porque se Nabucodonosor tivesse levantado Daniel, talvez Belsazar teria derrubado. Mas Daniel tinha uma certeza: não foi Nabucodonosor, não foi Belsazar, não foi Ciro, não foi também Dário, foi o próprio Deus de Israel. Então pode passar governo que for, pode passar pessoas que for, homem que for, pode qualquer um assumir o reino, mas eu vou continuar sendo influente, porque eu sou separado de Deus. Levanta a sua mão que eu quero liberar essa palavra para você. Talvez o ambiente é contrário. Talvez as pessoas que vão assumir o trono pensam totalmente diferente de você. O seu chefe pensa totalmente diferente de você. Pode mudar o chefe, pode mudar o supervisor, pode mudar o encarregado, mas sabe uma coisa? Você é igual ao seu Deus, você não muda. Sabe o Deus que eu li aqui, que é imutável? Esse é o exemplo de Daniel. Imutável, ele não muda. E quem não muda o seu princípio, quem não muda quem é por causa de alguém, esse prevalece na graça de Deus, porque sabe que foi Deus que levantou. Quem tem glória a Deus aí para dar a ele? É o que tem dentro de você. O que tem dentro de você é o princípio no trono de Deus. Muda o rei, muda o governo, e a profecia primeira de Daniel vai passar os romanos, vai passar os persas, vai passar os babilônicos. Esses todos vão cair igual essa estátua,
mas o reino de pedra, que é de Jesus Cristo, permanecerá para sempre. Daniel escolhe o reino de pedra. E neste texto, quem é o rei é o Dário. Dário já conhece Daniel. Dário já sabe da influência de Daniel. Dário já tem um respeito pela pessoa de Daniel. Porque no começo até você pode ser incompreendido por pessoas, por reis. Mas vai chegar um momento que o rei vai reconhecer quem você é. Então fica tranquilo. Olha para cá que eu estou pregando. Fica tranquilo. Porque talvez no ambiente que você estiver, alguém vai se levantar contra você. Alguém vai falar de você. E não tem como a gente controlar a boca de ninguém. Só continue sendo Daniel no ambiente, que uma hora ou outra o rei vai reconhecer quem você é. E a grande obra que você tem a fazer. Continue influenciando. Continue cooperando como um agente de salvação no lugar onde você estiver. O rei Dário, o medo, ele toma o reino. Tinha cerca de 66 anos de idade. E muito inteligente, ele muda a corte. Ele chama 120 homens dos mais sábios, 120 príncipes, e colocam em posição para resolver as coisas do reino. Dentre estes, quem é lembrado? Daniel. E lembra no primeiro dia que eu falei, você vai estar 10 vezes mais à frente daqueles que te oprimem? Dentre esses príncipes, os homens mais inteligentes da Pérsia e da Babilônia. Mas sabe quem é indicado a ser um dos 3 mais poderosos e posteriormente o líder desses 120 homens? O Daniel. Porque até em ambientes estranhos Deus chama você para liderar. Até em ambientes que ninguém te compreende, Deus chama você. E usa até o ímpio para reconhecer aquilo que Ele te deu. Daniel é chamado. Olha, você é o mais inteligente, conjecturando. Você é o que tem mais proximidade com o Deus de Israel. Porque Dário reconhecia o Deus de Israel. Eu vou te indicar para ser um dos presidentes. E dentre esses 3 você vai ser o líder. Daniel foi chamado para ser o primeiro. E sabe qual era a função? Todos esses homens prestavam contas a ele, ao Dário. Inclusive Daniel, como porta-voz na corte. Para que o rei não sofresse nenhum dano. Seja ele político ou até financeiro. Talvez você seja essa pessoa, igual Daniel foi. Um agente de salvação que Deus levanta para salvar a vida de alguém. Porque talvez Satanás tenta atacar o seu vizinho, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, o seu familiar. Alguém já entendeu aqui? Talvez o inimigo tenha grandes planos para derrubar alguém da tua casa, alguém da tua família. Mas Deus escolheu você para colocar na frente, porque você é mulher e homem de oração, de jejum, que vive a palavra, que segue a palavra, e Deus fala na minha boca para alguém. Talvez o inimigo não derrubou ninguém da tua casa, sabe por quê? Porque eu escolhi você para que ele não sofresse nenhum dano. Talvez o Dário está lá na sua casa, talvez o Dário está lá na sua família, está lá na casa da sua mãe, talvez o Dário está lá no seu emprego. Deus está salvando ele lá agora, sabe por quê? Porque Deus chamou você, Daniel, para que ele não sofresse
sofresse nenhum dano. Olha, Satanás pode até chegar nele, mas vai encontrar você, porque você tem o joelho no chão, você tem uma vida de oração e uma vida de palavra. Talvez Satanás não vai atacar você, não, nem tem coragem de atacar você. Talvez vai querer atacar quem você ama, mas ele vai pensar 10 mil vezes, porque você está na frente prestando contas para o Deus de Israel. É por isso que no reino não cabe egoísmo. Daniel tinha qualidade, inteligência, sabedoria para viver bem na corte, tranquilo, mas se colocava numa posição elevada para defender alguém. Quem você está defendendo ultimamente? Por quem você representa? Quem que talvez está com o seu reino conjecturando em declínio ou em ataque, e você tem uma voz forte para liberar uma palavra de bênção sobre essa pessoa? Seja Daniel a partir de hoje na vida de alguém. Talvez vão querer atacar o reino de alguém, mas vai bater em você e vai voltar. Sabe por quê? Quem já ouviu? Aonde tem um crente é uma coluna de oração. Talvez a casa, todo mundo não é crente, mas tem você lá. Você é uma coluna, vai bater e vai voltar. Vai bater e vai voltar. Vai bater e vai voltar em nome de Jesus. Daniel prestava contas. Daniel levava os problemas e trazia as soluções. Mas acontece uma tentativa de golpe aqui. Porque aqueles 120 homens e aquele povo medo-persa ficavam indignados que o hebreu era o primeiro. As pessoas ficam incompreensíveis, porque elas lutam, levanta santo, mas não consegue atingir você com uma palavra. Daniel era esse. Aquele povo era pagão, adorava várias divindades, irmã Verusca. E esse homem, servo de um Deus só, lidera nós todos. Vamos fazer alguma coisa para o rei matar ele. Vamos armar alguma estratégia. Vamos descobrir um erro dele. Mas a minha Bíblia vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. Depois a gente fazer uma série de mensagens só falando do espírito excelente de Daniel. Não vou entrar nisso. Mas Daniel era bom aos olhos do Senhor. Tinha um espírito de excelência. E esses homens saem procurando pecado em Daniel. Eles procuram falhas em Daniel, mas não encontram. Talvez não foi só ele que passou por isso, eu e você também. Pessoas já tentaram, tramaram, correram e não acharam a falha para te derrubar. Sabe por quê? Porque Deus te escondeu. Daniel é esse homem que Deus separa e esconde. Eu estou liberando essa palavra para a vida de alguém aqui hoje. Fica tranquila, porque o mesmo Deus que te separou vai esconder você. Fica tranquila, porque o mesmo Deus que chamou você do ventre da sua mãe vai te esconder do inimigo que é astuto. Alguém está tentando achar uma falha em você, alguém está tentando achar um erro em você, mas Deus está te escondendo para no momento certo Ele te honrar. Deus esconde Daniel. Não se acha falha alguma em Daniel. Até que então eles vão descobrir que Daniel orava 3 vezes por dia. E lembra que eu falei de princípio no começo? Continua sendo constante no seu princípio. Porque nada é capaz de derrubar alguém que tem princípios. A salvação está disponível para você e eu que tem princípios em Deus. Nós entramos nas igrejas hoje e vemos muitas coisas que saíram do foco do cristão. Muitas coisas entram, muitas coisas saem, que foge do princípio. Mas eu e você ainda somos nação eleita, que ainda vivemos o princípio da palavra de Deus.
E nada é capaz de roubar isso de mim e de você. Não permita que roubem o princípio que Deus colocou no teu coração. Tudo, esse é um conselho. Toda proposta que vier, por mais que pareça boa, por mais que seja financeiramente melhor, que fere os seus princípios, não aceite. Eu falo isso com muita tranquilidade como pastor dessa igreja. Isso é culto de ensino, não aceite. Nenhuma proposta que fere os seus valores e os seus princípios, não aceite. Ah, pastor, mas parece ser tão bom. Pode se tornar maldição para você. Continua com seus princípios, seus valores, porque lá na frente o próprio Deus vai fechar a boca do leão e te levantar no ambiente de morte. Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu? Abre a boca, abre a voz, levanta a mão para o alto, glorifica a Deus. Não fira os seus princípios, não fira os seus valores, porque o teu Deus ainda vai te honrar. E essa bênção não vem do trono do homem, vem do trono do céu. Valores são importantes, princípios são indispensáveis para quem quer vencer. Tem proposta que chega, irmão, que dá vontade de aceitar. Você é carne igual eu. Quem não quer melhorar? Quem não quer uma oportunidade melhor? Mas veja bem, vê se está compatível a quem você é, porque Deus se responsabiliza. Continua onde você está. Se a proposta ferir os seus valores, continua onde você está. Porque o Deus Todo-Poderoso, que colocou Daniel na frente de 120, vai te dar o melhor dessa terra. E esses homens tentam, não conseguem. E eles veem que Daniel é um homem de oração. Por mais que orava separado, incomoda. Porque uma vida de oração incomoda o inferno. E o inferno sempre manda demônio para tentar tirar você do foco. É por isso que quando você senta na cama para ler Bíblia, dá sono. É por isso que quando você vai orar, dá sono. Você perde a vontade. Mas prossiga, constância, continua. Porque todo inimigo, Satanás, demônio que veio para tirar o seu foco de oração, de jejum, de palavra, a partir do momento em que você vence e tem constância, Satanás cai por terra e vencedor sai você nessas guerras. Não é só com você não, irmão. Quando eu sento às vezes para ler, me dá um sono terrível. Mas você precisa vencer. Joga uma água na cara, bebe água, vença. Porque Deus vai falar com você a partir do momento em que você vence. Porque Daniel, assim que soube dessa lei, ele correu para o seu quarto, fechou a sua porta. Mas enquanto as portas estavam fechadas, as janelas se abriram. E essa janela apontava para Jerusalém. Você lê Bíblia, você sabe. A prática de Daniel era ler 3 vezes ao dia, apontado para Jerusalém. 3, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade, a perfeição, a excelência de Deus. Daniel sabia o que era excelência e sabia para onde apontar. E sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? A porta se fecha para homem, mas a janela se abre para o céu. Enquanto a porta estiver fechada para homens, a janela sempre vai estar aberta para o céu. Independente se alguém fechou a porta na tua cara, Deus sempre vai abrir uma janela para abençoar a tua casa. O quarto de Daniel era visitado 3 vezes no dia com a presença de Deus ali. Sabe por quê? Porque não era a porta que entrava a gente. Não era o rei Dário que visitava ele, não. Era o céu, era Jerusalém. A presença de Deus que invadia o quarto dele. E não se importa com as pessoas. Não se importa com os grandes líderes. Não se importa com o pastor se ele está te vendo. O que importa é que a janela está aberta e Deus está vendo você alcançar ele com a sua oração.